Olá pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Altíssimo possa estar nos abençoando grandemente. Nós estamos dando uma olhadinha nesse dicionário bíblico aqui, é um dicionário bíblico muito bacana, traz umas informações interessantes. E hoje nós vamos ver uma palavrinha aqui, que vem falando sobre embriaguez, o significado da palavra embriaguez aqui no dicionário bíblico. Na verdade, não é bem o significado, o que o dicionário bíblico fala sobre a palavra embriaguez. Que o Messias possa estar nos abençoando. O Messias, quando eu chamo Messias, é quem? É aquele que nós conhecemos como Jesus aqui no local onde a gente vive, aqui no Brasil. Também conhecido em outros países. Mas tem pessoas que defendem que o nome é Yahushua, tem outros que defendem Yahshua e tem outros que defendem Yeshua. Então vamos falar o Messias, que aí você já vai entender, que é o Cristo. Então vamos lá. Embriaguez. Parece que a intoxicação pelo álcool era bastante comum entre os israelitas. O herói cultural Noé, que descobriu o vinho, é apresentado também como aquele que descobriu o seu poder inebriante, que se encontra em Gênesis capítulo 9, verso 21. A embriaguez era um resultado normal dos banquetes festivos. Gênesis capítulo 43, verso 34, 1 Samuel capítulo 25, verso 36, 2 Samuel capítulo 11, verso 3 e outros aqui. A refeição de José e seus irmãos, em Gênesis capítulo 43, verso 34, encontra paralelo na arte e na alusão literária egípcias. A embriaguez nas festas devia ser normal. Intencionalmente, Davi fez que Urias se embriagasse. 2 Samuel capítulo 11, verso 13. Ela estava embriagada quando foi assassinado. 1 Reis capítulo 16, verso 9. O Ben-Hadad também estava bêbado quando foi agredido pelos israelitas. 1 Reis, capítulo 20, verso 16. As palavras de Eli, em 1 Samuel, capítulo 1, verso 13 em diante, dão a entender que a embriaguez não era um fato estranho nas festividades religiosas judaicas. Isaías fala dos bêbados de Efraim, Isaías capítulo 28, verso do 1 ao 3. E descreve praticamente a bebedeira em um banquete festivo, Isaías capítulo 28, verso 7. Ademais, pronuncia a ameaça contra aqueles que bebem até tarde, Isaías capítulo 5, verso 11, e que fazem bravatas quando bebe, Isaías capítulo 5, verso 22. Provérbios capítulo 26, verso 9, fala do perigo representado por um bêbado armado. É interessante que realmente é muito perigoso. Em Tobias capítulo 4, verso 15, em Provérbios capítulo 23, verso 31, a advertência contra a embriaguez. O voto do nazireato inclui a abstinência das bebidas inebriantes. Números capítulo 6, verso 3. Na história de Sansão, a proibição estende a sua mãe antes do nascimento do filho, que está em Juízes capítulo 3, verso 3. Então ela não podia beber pelo fato dela ter feito um voto do filho, em entregar ele como seu nazireato.
As bebidas inebriantes eram proibidas aos sacerdotes antes que eles entrassem no santuário. Levítico capítulo 10, verso 9. No Eclesiástico também adverte contra a embriaguez. 19:1, e a abstenção dos recabitas não se devia a motivos de temperança. O Antigo Testamento também fala de embriaguez em sentido metafórico, em especial aqueles que são atingidos por sua desgraça, sobretudo pela ira punitiva do Criador. São comparados a quem cambaleia devido à embriaguez. As nações devem beber do cálice inebriante da ira do Eterno. Tem várias passagens aqui, Salmos, Lamentações, Isaías, Ezequiel, fala muito sobre isso. No terremoto escatológico, a terra cambaleia como um bêbado. Isaías capítulo 24, verso 20. As flechas do Eterno estão embriagadas com sangue. Deuteronômio capítulo 32, verso 42. A sua espada bebe o sangue dos inimigos. Isaías capítulo 34, verso 5. Jeremias capítulo 46, verso 10. Israelitas bebem até embriagar o sangue dos inimigos derrotados. Ezequiel capítulo 39, verso 19. No Novo Testamento, as palavras do mestre Salas das bordas de Canaã dão a entender que a embriaguez não era rara nas festas nupcial. João capítulo 2, verso 10. O homem que não está pronto para a vinda do Messias é comparado a um servo embriagado. Mateus capítulo 24, verso 49 e Lucas capítulo 12, verso 45. O dom de falar em línguas demonstrado no Pentecoste é tido pelos ouvintes como devido à embriaguez dos oradores. Atos capítulo 2, verso 3 em diante. Mas Pedro explica que a embriaguez, embora não pudesse ser excluída em princípio, era impossível na terceira hora do dia, isto é, cerca de 9 horas da manhã. A embriaguez está incluída na relação dos vícios em Romanos capítulo 13, verso 13. 1 Coríntios capítulo 5, verso 11, 1 Coríntios capítulo 6, verso 10, Gálatas capítulo 5, verso 21 e em Efésios capítulo 5, verso 18. Há uma advertência explícita contra a embriaguez, talvez uma alusão à sua ocorrência nos ritos pagãos. Os cristãos devem ter a plenitude do Espírito e não se embriagar com vinho. Paulo também menciona a embriaguez entre os desvios da celebração na ceia do Senhor, ali em Coríntios. O uso metafórico do termo só é encontrado em Apocalipse 17:2, onde a grande prostituta da Babilônia embriaga os habitantes da terra com sua idolatria. Em Apocalipse capítulo 17:6, onde a mesma grande prostituta é apresentada como embriagada com o sangue dos santos. Beleza, pessoal? Então tá aí mais uma palavrinha. Embriaguez traz muita informação, e nós temos que tomar muito cuidado. Você percebe que eles não proíbem as pessoas de tomarem. O perigo é a embriaguez. A embriaguez, a pessoa perde totalmente o controle quando está ali ingerindo bebidas embriagantes. Beleza? Fique na paz, que o Eterno Salvador possa estar nos abençoando grandemente. Um abraço.